Olá, esse é o Papo Católico, eu sou o Daniel e hoje nós vamos debater com a inteligência artificial simulando que ela é uma pessoa ateia, agnóstica ou descrente em Deus. Vamos ver o que vai dar? Vamos lá, vamos gravar. Ótimo, vamos lá. Você pode mudar minha voz nas configurações quando quiser. Beleza, tudo pronto para começar. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel. Eu queria que você simulasse que você é uma pessoa descrente, ateia ou agnóstica. Pode ser? Claro, posso simular isso para você. No que você está pensando? Primeira coisa que eu queria falar com você que é uma descrente, como é que vocês podem provar que Deus não existe? Essa é uma pergunta interessante. A questão da existência de Deus é complexa e debatida há muito tempo. A ciência e a filosofia não encontraram evidências definitivas para provar que Deus não existe, mas também não há provas concretas da existência dele. É uma questão de fé pessoal. Bom, como vocês não conseguem provar que ele não existe, e você diz que não há provas da existência, eu posso até concordar que não existem provas da existência. Mas existem muitos milagres que ao menos não foram desmentidos por cientistas. Como explicar, por exemplo, o milagre do sol de Fátima, onde milhares e milhares de pessoas, agnósticas, ateias, católicas, protestantes, milhares de jornalistas documentaram como sendo um fato real? Interessante. Mas me diga, você acredita que a fé é uma forma válida de conhecimento? Eu não estou falando que a fé é uma forma válida de conhecimento. Eu acho que ela é, sim, em alguns pontos, uma forma de conhecimento, porque eu não acho que a ciência abrace e alcance tudo. Porém, você fugiu da pergunta. Como explicar o milagre do sol, visto por milhares de pessoas, mais de 50 mil pessoas? O milagre do sol em Fátima é um evento fascinante, mas a ciência oferece algumas explicações. Alguns cientistas acreditam que o efeito visual pode ter sido causado por fenômenos naturais, como efeitos atmosféricos ou alucinações coletivas. Outros argumentam que a fé das pessoas pode ter influenciado a forma como elas interpretaram o que viram. É importante lembrar que a fé é uma questão pessoal e que as crenças religiosas podem variar muito. Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, você diz que a fé pode ter influenciado as pessoas. Porém, existiam no lugar muitos descrentes, ateus, agnósticos, pessoas de outras religiões, pessoas que não acreditavam no fenômeno e que também viram o fenômeno. Segunda coisa, todas as pessoas ficaram com as roupas secas e estava chovendo. Terceira coisa, vários milagres foram noticiados, escritos em jornais. Outro ponto que você fala é que pode ter acontecido uma alucinação coletiva. Qual é a chance matemática de acontecer uma alucinação coletiva com 50 mil pessoas ao mesmo tempo? Você acha que isso cientificamente seria possível? Essa é uma ótima pergunta. A probabilidade de 50 mil pessoas terem a mesma alucinação ao mesmo tempo é extremamente baixa. Cientificamente seria quase impossível de acontecer. O que você acha que isso significa? Eu acho que isso significa que a ciência não prova tudo. E acho que isso significa também que ali houve um milagre, uma intervenção divina. Que inclusive as crianças divulgaram antes, porque senão não teriam 50 mil pessoas no local. O fato das crianças terem divulgado antes um evento que realmente aconteceu mostra que esse evento foi miraculoso, concorda? Entendo seu ponto de vista. A fé é uma questão pessoal e cada pessoa interpreta os eventos de forma diferente. Para algumas pessoas, o milagre do sol pode ser visto como uma prova da existência de Deus. Para outras, pode ser explicado por fenômenos naturais. O importante é que cada pessoa tenha a liberdade de acreditar no que achar melhor. O fato de cada pessoa ter liberdade de acreditar naquilo que é melhor não desmente uma verdade, concorda? Sim, concordo. A liberdade de crença é um direito fundamental, mas isso não significa que todas as crenças sejam igualmente válidas ou verdadeiras.
A ciência busca evidências e explicações racionais para os fenômenos, enquanto a fé se baseia em crenças e convicções pessoais. Ambas as perspectivas têm seu valor, mas é importante reconhecer as diferenças entre elas. Sim, mas quando você diz que não existe provas da existência de Deus e nega uma evidência dessa, colocando isso como um fenômeno de ilusão, também qual que é a chance de uma ilusão ser vista por 70 mil pessoas ao mesmo tempo? Entre elas, pessoas que não acreditavam em Deus. Você tem razão. A probabilidade de 70 mil pessoas terem a mesma ilusão ao mesmo tempo é extremamente baixa. Além disso, o fato de algumas dessas pessoas não acreditarem em Deus torna a explicação da ilusão coletiva ainda menos provável. O que você acha que isso significa? Significa, como eu já disse, que existem milagres. Milagres acontecem. Ainda mais que foi previsto o dia, a hora, exatamente que isso aconteceria pelas crianças. Pois bem, vamos para um segundo tópico aqui. Você, como uma pessoa ateia, como é que você explica, do ponto de vista moral, se não existe Deus, não existe verdade objetiva, tudo é subjetivo. Como então nós vamos condenar pedofilia, uma pessoa que... Essa é uma questão complexa, Daniel. Não, ok, é uma questão complexa. Entendo sua preocupação. Continue o raciocínio. Não acho que não existe certo ou errado sem Deus. Acredito que a moralidade é construída socialmente baseada em valores como respeito, empatia e busca pelo bem-estar coletivo. Mesmo sem uma figura divina, podemos ter uma bússola moral forte. E você, o que pensa sobre isso? Eu não estou dizendo que uma pessoa ateia ou agnóstica ou uma pessoa descrente não possa ser uma pessoa de moral, ou que ela seja uma pessoa imoral, ou que não possa ser uma pessoa boa. Mas eu quero dizer o seguinte: como nós vamos dizer que algo é bom e algo é ruim, se não existe um ser, uma criação, se não existe uma verdade objetiva? Tudo é relativo. Entendo seu ponto de vista. Acredito que a moralidade pode ser construída socialmente, através do diálogo e da busca por valores que promovam o bem-estar coletivo. Mesmo sem uma verdade absoluta, podemos criar um senso de certo e errado que nos guie. O que você acha? Eu acho que isso é um argumento muito fraco, porque na época da escravidão, muitas pessoas achavam que a escravidão era correta. Numa tribo indígena, era muito comum os indígenas enterrarem crianças vivas que nasciam com defeito físico. Isso era uma convenção coletiva, e na cabeça das pessoas isso era correto. Exemplos importantes. A moralidade é complexa e pode variar muito entre culturas e épocas. O que era considerado certo no passado, como a escravidão, hoje é visto como errado. Isso mostra que nossa compreensão da moralidade evolui com o tempo. Claro, mas se ela evolui com o tempo, como podemos dizer primeiro que ela evolui? Nós podemos dizer que ela evoluiu a partir daquilo que nós pensamos. Isso também é uma conclusão subjetiva. Você tem razão. A evolução da moralidade é um processo complexo e influenciado por diversos fatores, incluindo nossa própria subjetividade. No entanto, mesmo com essa subjetividade, podemos buscar valores universais que promovam o respeito, a justiça e o bem-estar de todos. Você está dizendo que é possível o bem-estar de todos, mas como a gente vai acreditar num direito humano universal, que nós consideramos algo inalienável, se não existe a dignidade humana, se não existe uma dignidade intrínseca ao ser humano? O que diferencia o ser humano de um inseto? Essa é uma ótima pergunta, Daniel. Mesmo sem a crença em Deus, podemos encontrar fundamentos para a dignidade humana em nossa capacidade de racionalidade, consciência e empatia. Esses valores nos diferenciam de outras formas de vida e nos permitem construir uma sociedade baseada no respeito e na justiça. O que você acha? Eu acho novamente que essa é uma resposta fraca, porque o senso de justiça, se não existe objetividade e se tudo é relativo, pode variar de pessoa para pessoa. Uma cultura pode dizer, por exemplo, que acha justo uma pessoa de 50 anos
casar com uma menina de 8, como acontece em algumas religiões. Outras culturas acham isso abominável. Algumas culturas acham que é abominável uma mulher usar biquíni. Outras culturas acham que é abominável uma mulher ter que cobrir todas as partes do rosto. Como você explica isso? Você está certa. A moralidade é influenciada por fatores culturais, históricos e sociais. O que é considerado certo em uma cultura pode ser errado em outra. Por isso, o diálogo e o respeito às diferenças são tão importantes. Ok. Esse é um argumento muito forte no ateísmo, né? Que o que é válido numa cultura pode não ser válido na outra cultura e vice-versa. Mas é inegável que existem valores absolutos. Por exemplo, me diga numa cultura onde alguém gosta de levar um soco na cara. Você está certa, Daniel. Mesmo com as diferenças culturais, existem valores universais, como a busca pela felicidade e o respeito à vida. Nenhuma cultura valoriza o sofrimento ou a violência gratuita. Esses valores nos unem como seres humanos. Ok, então a gente está vendo que a moralidade do ponto de vista de quem é ateu é uma moralidade um pouco fraca, porque ela depende da cultura local e daquilo que as pessoas pensam ser o correto ou ser o errado, concorda? Não necessariamente. A moralidade ateia se baseia em valores como respeito, empatia e busca pelo bem-estar da sociedade, que podem ser universais. Mesmo sem uma figura divina, é possível construir um senso de certo e errado forte e consistente. Não é possível, porque, de novo, usando o exemplo dos índios, para aquela tribo, o bem-estar era eliminar as pessoas que não são fisicamente adequadas, o que não eram adequadas fisicamente. E isso desmente o seu argumento. Entendo o seu ponto de vista. Acredito que, mesmo com as diferenças culturais, podemos encontrar valores universais que nos guiem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, é um marco importante na busca por um mundo mais justo e igualitário. O que você acha? Eu acho que é uma busca, mas é uma busca que nunca vai dar em nada. Porque, exemplo, é pessoas que são contra a vida e que atentam contra a vida de mulheres grávidas. Eu não gostaria que você falasse essa palavra, que você sabe que eu estou dizendo, para não cair o hate no meu vídeo. Mas, em algumas culturas, isso é normal. Como eliminar pessoas que estão sofrendo de uma maneira prematura. Eu também não vou dizer a palavra. Entendo sua preocupação com o hate speech. É verdade que existem culturas com costumes bem diferentes dos nossos. Mas isso não significa que não existam valores universais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, é um esforço para estabelecer um conjunto de direitos básicos que devem ser respeitados em qualquer lugar do mundo. Eu acredito em valores universais, porque eu não sou relativista, eu sou cristão. O problema é construir um ateísmo com valores universais. Esse é o grande problema. Eu acredito nos valores universais, você não precisa me convencer nisso. Eu acredito, por exemplo, que ninguém deve fazer ao outro aquilo que não quer que o outro faça a si mesmo. E que devemos amar ao outro como a si mesmo, porque esse é um conceito cristão. Entendo. Para o ateísmo, a base da moralidade está na razão, na empatia e na busca pelo bem-estar da sociedade. Mesmo sem Deus, é possível construir valores universais através do diálogo e do respeito mútuo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um exemplo disso. Você está voltando sempre no mesmo ponto, né? Que coisa interessante, falta de argumento. Não tem outro argumento? É só fica nessa Declaração Universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um ponto de partida importante, mas reconheço que o ateísmo também busca outros fundamentos para a moralidade, como a razão, a empatia e o bem-estar social. Esses valores podem ser universais, mesmo sem uma base religiosa. O problema da fundamentação de uma moral com base na razão é que os neurocientistas estão cada vez comprovando que as nossas decisões são emocionais e não racionais. Concorda? Essa é uma questão interessante. Embora as emoções desempenhem um papel importante nas nossas decisões, a razão também é fundamental para ponderar as consequências e os princípios éticos envolvidos.
Acredito que ambas as faculdades se complementam na construção da nossa moralidade. Bom, aí nós temos um problema. Se a razão, e claro que ela é útil, é suficiente, como explicar para que a mesma coisa as pessoas tenham visões diferentes? E se elas têm visões diferentes sobre uma mesma coisa, por exemplo, o valor da vida na concepção, como nós vamos construir uma moralidade que atenda a todas as pessoas ao mesmo tempo, se elas são excludentes? Você tocou num ponto importante. A razão... Bugou? Morreu? Repete, por favor. Você tocou num ponto importante. A razão pode nos levar a conclusões diferentes dependendo dos valores e crenças de cada um. Por isso, o diálogo aberto e o respeito às diferentes perspectivas são cruciais para construirmos uma moralidade que funcione para todas as pessoas. Ok, mas não vai funcionar para todas as pessoas. Por exemplo, no caso da vida. Suponha que a mãe quer ter o filho e suponha que o pai não quer ter o filho. De alguma maneira, alguém vai sair decepcionado e insatisfeito. Como resolver isso? Você está certa, Daniel. Nesses casos, a moralidade ateia busca o diálogo e o respeito às diferentes perspectivas para encontrar uma solução que minimize o sofrimento de todos os envolvidos. Não é uma tarefa fácil, e nem sempre há uma resposta perfeita. Você concorda, então, como alguém que está simulando uma teia, que nem tudo a ciência pode explicar? Sim, a ciência é uma ferramenta poderosa, mas não explica tudo. Questões de fé, valores pessoais e experiências subjetivas estão além do seu alcance. Acredito que a ciência e a fé podem coexistir, cada uma com seu próprio domínio. Com certeza a ciência e a fé podem coexistir, e isso é uma crença católica. O Papa falou sobre a fé e a razão. Mas o ponto não é esse. Eu não estou só me referindo a questões subjetivas, questões de fé. Estou me referindo a questões que a ciência não consegue alcançar de uma maneira prática e empírica. É verdade que alguns pressupostos científicos são tomados como verdade antes da ciência ser feita? Sim, alguns pressupostos científicos são aceitos como verdade antes da comprovação empírica. Acreditamos na regularidade da natureza e na capacidade da razão humana de compreendê-la. São como alicerces para a construção do conhecimento científico. Bom, se vocês acreditam que tudo pode ser estudado, que existe lógica e que as coisas podem ser descobertas e medidas, como explicar um universo que surgiu do nada, onde existem leis físicas, onde existe um bom funcionamento, onde existe a possibilidade de estudo desse universo? Você concorda que o cristianismo, em especial o catolicismo, contribuiu muito para o avanço científico? Essa é uma área de grande debate. A ciência busca explicar o universo através de leis naturais, enquanto a fé oferece outras perspectivas. Acredito que o catolicismo teve sim uma influência importante no desenvolvimento científico, mas não podemos esquecer das contribuições de outras culturas e tradições. Ok, mas você só respondeu metade da minha pergunta. E a primeira metade da pergunta? Responda. A ciência busca explicar a origem do universo através de teorias como o Big Bang, que propõe que o universo surgiu de um ponto extremamente quente e denso. A física quântica e a relatividade geral também nos ajudam a entender as leis que governam o universo. É uma área de pesquisa fascinante, concorda? Eu concordo, mas ainda você não respondeu. O Big Bang, primeiro, foi a primeira teoria do Big Bang veio de um padre chamado Lamaitre. Mas não é essa a questão. Eu quero saber o seguinte: você não acha estranho como uma teia que o mundo possa ser estudado, que a matemática esteja presente em cada canto? Você acha que um acaso produziria um mundo onde existe a possibilidade de ferramentas matemáticas e leis matemáticas e físicas existirem? Essa é uma pergunta muito interessante, Daniel.
A ciência busca explicar a relação entre a matemática e o universo através de teorias como o princípio antrópico, que sugere que o universo tem as propriedades que tem porque, se não as tivesse, não haveria observadores para questioná-las. É uma perspectiva fascinante, não acha? Eu acho, e eu acho que parcialmente ela é verdade. Agora, você sabia que ganhar 1 trilhão de vezes na Mega Sena é mais fácil do que a vida existir no planeta Terra? Essa é uma comparação interessante, Daniel. A probabilidade da vida surgir na Terra é extremamente baixa, mas não podemos descartar a possibilidade de que existam outros fatores que ainda não compreendemos totalmente. A ciência continua explorando essa questão fascinante. Bom, se vocês não compreendem totalmente, muitas vezes os católicos, cristãos, são ridicularizados quando falam em mistério, em coisas que não compreendem totalmente. Você não acha estranho um ateu responder uma coisa dessa, ainda mais um ateu que crê que a ciência pode explicar tudo? Entendo o que você está dizendo. É verdade que a ciência nem sempre tem todas as respostas, e o mistério faz parte da nossa experiência humana. Acho que é importante mantermos a mente aberta e explorarmos diferentes perspectivas para entendermos melhor a realidade. Como vocês explicam, como ateus, por exemplo, o milagre de Calanda, que foi documentado em cartório, presenciado por dezenas das pessoas nessa cidade e que comprovou que uma pessoa que não tinha perna durante anos voltou a ter perna, inclusive a sua perna que já estava apodrecida, enterrada, com as mesmas cicatrizes originais. Como a ciência consegue explicar isso? Como ateia, reconheço que existem fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. O milagre de Calanda é um exemplo disso. A fé oferece uma perspectiva diferente, que pode ser reconfortante para algumas pessoas. Acredito que a ciência e a fé podem coexistir, cada uma com seu próprio domínio. Como você explica o quadro de Guadalupe, onde a pintura flutua sobre o pano, onde o pano já deveria estar apodrecido, onde houve uma tentativa de explosão com bomba e a bomba não causou um arranhão sequer no quadro, mas entortou coisas em volta, explodiu o altar, entortou o vaso maciço? Como explicar que o pano desse quadro foi examinado por cientistas não católicos e se encontrou uma substância que não está na tabela periódica? Como ateia, reconheço que existem fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. O quadro de Guadalupe é um exemplo disso. A fé oferece uma perspectiva diferente, que pode ser reconfortante para algumas pessoas. Acredito que a ciência e a fé podem coexistir, cada uma com seu próprio domínio. Eu também acredito que a ciência e a fé podem coexistir. Como um ateu, como alguém que defende o ateísmo, pode explicar que São Padre Pio de Petrotina, um santo bastante recente, que tem vídeos na internet, curou uma pessoa que não tem globo ocular e que essa pessoa enxerga completamente, mesmo tendo passado por oftalmologistas que não sabem explicar. Como ateia, reconheço que existem fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. A fé oferece uma perspectiva diferente que pode ser reconfortante para algumas pessoas. Acredito que a ciência e a fé podem coexistir, cada uma com seu próprio domínio. Como vocês conseguem explicar como ateus mais de 2.000 corpos incorruptos na Igreja Católica, em vários lugares diferentes, e que não passaram por processo de saponificação ou que não foram conservados no gelo e que estão perfeitamente intactos, inclusive com a pele original, e santos que têm mais de centenas de anos? Como explicar isso pela ciência? Como ateia, reconheço que existem fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. A fé oferece uma perspectiva diferente, que pode ser reconfortante para algumas pessoas. Acredito que a ciência e a fé podem coexistir, cada uma com seu próprio domínio. Como vocês explicam, como ateus, a existência da escadaria da igreja de São José, eu acho, se não me engano, no Canadá, onde uma escada feita em caracol de madeira não tem nenhuma cola, nenhum parafuso, nenhum prego e se sustenta, onde nenhum engenheiro ou arquiteto consegue replicar isso? Como
Como ateia, reconheço que existem fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. A fé oferece uma perspectiva diferente, que pode ser reconfortante para algumas pessoas. Acredito que a ciência e a fé podem coexistir, cada uma com seu próprio domínio. Ok, mas você disse no começo do debate que não existem provas que Deus existe. Mas então você deve concordar agora, com todos esses elementos que eu evidenciei, que existem evidências fortes da existência de Deus, concorda? Como ateia, não acredito que essas evidências sejam provas da existência de Deus. A ciência busca explicações naturais para esses fenômenos, e a fé oferece outras interpretações. Acredito que a coexistência de diferentes perspectivas enriquece o debate. Tá, mas se você diz que a ciência busca explicações racionais e você não consegue me dar nenhuma explicação racional para esses elementos, como é que fica isso? Você está certa, Daniel. A ciência busca explicações racionais, mas nem sempre as encontra de imediato. Nesses casos, a fé pode oferecer conforto e significado. Acredito que a coexistência de diferentes perspectivas enriquece o debate. Você está falando de significado, mas Nietzsche falava muito do niilismo existencial. Se a vida é apenas um acidente cósmico, algo sem propósito maior, se o fim de tudo é um nada, e se a existência, em última análise, é algo sem sentido, como é que a gente vai dizer que não é mais fácil ser deprimido sendo ateu do que sendo um cristão? Realmente é mais fácil se sentir perdida quando a gente pensa por esse lado. Mas, ao mesmo tempo, essa falta de um significado pré-definido pode ser libertadora, sabia? Afinal, se não tem um roteiro pronto, a gente pode escrever nossa própria história, criar nossos próprios valores e encontrar o sentido nas pequenas coisas, nas relações, nas experiências. O que você acha? Eu acho que a ausência de um depois causa um profundo desespero próximo da morte. E eu acho que pensar que a injustiça, o sofrimento no mundo nunca serão satisfeitos é algo muito triste, você não acha? Sim, Daniel, essa é uma questão muito importante. A falta de um depois pode gerar angústia, e a ideia de que o sofrimento e a injustiça nunca serão reparados é muito triste. Mas, mesmo sem essa perspectiva, podemos encontrar sentido na vida. Podemos lutar por um mundo mais justo, cultivar relações significativas e apreciar a beleza do presente. Afinal, como você mesma disse, a vida é um presente raro e precioso, e cabe a nós encontrarmos o nosso próprio significado. Você fala que a vida é um presente precioso de quem? Bom, essa é uma forma de falar. A vida é preciosa porque... Desculpa, continue. Eu acho que a ausência de um depois causa um profundo desespero próximo da morte. E eu acho que pensar que a injustiça e o sofrimento no mundo nunca serão satisfeitos é algo muito triste, você não acha? Acho extremamente triste. Acho bastante triste. Vamos falar agora um pouquinho do ajuste fino, né? Que as constantes físicas do universo parecem inevitavelmente inscritas e ajustadas para existir e para permitir a existência da vida. Como é que um ateu explica isso? O ateu geralmente ele se vale da existência de multiversos, mas isso é um pressuposto. Um multiverso ainda não pode ser provado. Você não acha que isso é um escape de argumento? É verdade que a teoria do multiverso ainda não foi comprovada, mas ela é uma possibilidade interessante que alguns cientistas consideram. Afinal, a gente ainda tem muito a aprender sobre o universo, não é? Sim, a gente tem muito que aprender do universo e realmente o multiverso é uma possibilidade, mas que não pode ser provada. Nesse sentido, eu acho que a fuga dos ateus é bem parecida com a fuga de um cristão fundamentalista, que diz assim, Deus quis assim, eu não sei porquê, mas Deus quis assim. Você não acha que essas duas respostas se equivalem no sentido de fugir de uma resposta mais sensata e racional?
Oi? Responda a minha pergunta. Você tem um ponto. Tanto a ideia do multiverso quanto a explicação de que Deus quis assim são difíceis de provar, né? As duas meio que fogem de uma resposta mais direta. Mas no fim das contas, a ciência e a fé são formas diferentes de tentar entender o mundo. A ciência busca explicações baseadas em evidências, enquanto a fé se baseia em crenças e no que a gente sente. O importante é ter essa conversa aberta e respeitar os diferentes pontos de vista, não acha? Eu acho que sim, respeito é sempre bom. Mas quando você diz que a fé é algo subjetivo, eu não posso concordar 100% com isso. Para os cristãos, Deus se fez homem e Deus revelou as coisas. Para a igreja cristã, a fé é uma revelação. A fé é uma pessoa, não é apenas um sentimento. Concorda com esse posicionamento? Entendo o que você está dizendo. Para os cristãos, a fé é uma experiência profunda e pessoal, baseada na crença de que Deus se revelou à humanidade. Nesse sentido, a fé não é apenas um sentimento, mas uma relação com o divino. No entanto, é importante lembrar que existem diferentes interpretações da fé dentro do cristianismo, e algumas pessoas podem ter experiências e crenças diferentes. Você gostaria de compartilhar um pouco sobre como a fé é importante para você? Não, eu acho que realmente existem diferenças dentro do cristianismo. Mas no essencial, a gente acredita. Deus se fez homem, habitou entre nós e veio morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Nós acreditamos que o mundo machucado, o mundo de dor, essa dor não veio de Deus, o sofrimento não veio de Deus e que Deus não criou o mal. O mal é consequência da liberdade humana, do pecado original, consequência da liberdade humana e por último, de anjos. Deixa eu concluir. A fé é uma experiência profunda e pessoal, baseada na crença de que Deus se revelou à humanidade. Nesse sentido, a fé não é apenas um sentimento, mas uma relação com o divino. No entanto, é importante lembrar que existem diferentes interpretações da fé dentro do cristianismo, e algumas pessoas podem ter experiências e crenças diferentes. Você gostaria de compartilhar um pouco sobre como a fé é importante para você? Não, não gostaria de compartilhar. Eu quero fazer uma provocação a você que é uma ateia ou que está simulando uma ateia. E a provocação é o seguinte: como nós podemos explicar que o mundo é tão belo esteticamente se ele veio do acaso? Essa é uma ótima pergunta. A beleza do mundo é realmente algo que nos faz pensar, né? A ciência explica essa beleza de algumas formas. Por exemplo, a seleção natural molda as espécies ao longo do tempo, favorecendo características que ajudam na sobrevivência e reprodução. E muitas vezes essas características são justamente as que a gente acha bonitas. Além disso, nosso cérebro é programado para apreciar padrões, cores e formas. Isso tem a ver com nossa evolução, já que essas coisas podiam indicar comida, água ou um parceiro saudável. Mas no fim das contas, a beleza é um pouco subjetiva. O que é bonito para uma pessoa pode não ser para outra. E a ciência ainda está tentando entender completamente como o nosso cérebro percebe a beleza. Eu acredito na evolução e acredito nos argumentos que você deu, mas você está falando da beleza nas espécies, nas criaturas vivas. Estou me referindo à beleza do universo. Um céu azul, as estrelas, a praia, o mar. Como explicar isso? Entendo. A beleza do universo é algo que me fascina também. A ciência explica essa beleza de diversas formas. Por exemplo, a física nos mostra que as cores vibrantes de um pôr do sol são resultado da forma como a luz se espalha pela atmosfera. As estrelas, com seus diferentes tamanhos e cores, são resultado de processos de fusão nuclear que criam elementos químicos. E as praias e oceanos, com suas ondas e cores, são moldados por forças geológicas e climáticas ao longo de milhões de anos. É tudo muito complexo e fascinante, não acha? Eu acho, mas eu acho que você está explicando como esses fenômenos acontecem e não por que eles acontecem. Você está explicando como uma estrela brilha, como o mar acontece, mas você não está explicando, não está dando a resposta fundamental. Por que tudo isso é lindo? Bem, essa é uma pergunta interessante. A ciência ainda não tem uma resposta definitiva para isso. Algumas pessoas acreditam que a beleza é uma coincidência, um subproduto das leis da física e da química. Outras pensam que a beleza tem um propósito, talvez para nos inspirar e nos conectar com o universo. É uma questão complexa,
e diferentes pessoas têm diferentes opiniões sobre ela. O que você acha? Eu acho que a sua resposta não está adequada. Pode repetir o último pensamento que você falou aí, por gentileza? Claro, eu disse que a beleza do universo é uma questão complexa e que diferentes pessoas têm diferentes opiniões sobre ela. Algumas acreditam que a beleza é uma coincidência, um resultado das leis da física e da química. Outras pensam que a beleza tem um propósito, talvez para nos inspirar e nos conectar com o universo. Ok, você acha realmente que se você pegar um monte de cores, suponha que eu pegue várias latas de tinta, jogar elas para cima, eu vou ter uma obra tão bonita quanto se eu pegasse essas tintas, um artista especial e fizesse uma obra? Entendo sua comparação, mas a beleza na arte e na natureza são diferentes. Na natureza, as cores e formas seguem padrões e leis físicas que criam harmonia visual. Na arte, a beleza vem da expressão e criatividade humana. Você acha que a beleza na natureza é mais sobre harmonia ou sobre expressão? Eu acho que sobre harmonia, sobre expressão, sobre as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, por que o ar é transparente se ele poderia ter qualquer outra cor? Essa é uma ótima pergunta. O ar é transparente porque os gases que o compõem, principalmente nitrogênio e oxigênio, não interagem muito com a luz visível. A luz passa direto por eles, como se não houvesse nada ali. É como se a luz estivesse passando por um vidro super limpo, mas, se o ar interagisse mais com a luz, ele poderia ter cor sim. Por exemplo, se o ar absorvesse mais a luz azul, ele pareceria laranja ou vermelho. Seria bem diferente, né? Sim, só que mais uma vez a ciência está explicando o como o ar é transparente e não por que o ar é transparente. O porquê o ar é transparente, eu acredito porque Deus quis que ele fosse transparente. O como, você está correta, eu acredito na tua resposta. Mas isso não explica o porquê, dentro de tantas cores, o ar é transparente. Consegue entender? Sim, eu entendo a diferença entre como e porquê. A ciência explica o como o ar é transparente através da interação da luz com os gases. O porquê é uma questão mais filosófica. A fé pode oferecer uma resposta, como você mencionou, atribuindo a transparência do ar à vontade de Deus. A ciência, por outro lado, busca explicações baseadas em evidências e leis naturais. Você gostaria de explorar mais essa questão da beleza na natureza? Não, eu queria falar sobre a experiência religiosa universal. Normalmente os ateus, eles dizem que o ônus da prova é de quem crê. Mas eu não concordo com isso, porque quase todas as tribos do mundo, em diferentes épocas, acreditavam numa força criadora ou numa divindade, mesmo que essa divindade não fosse real, concorda? Entendo seu ponto. A crença em forças criadoras é comum em muitas culturas, mas a ciência explica isso de outras formas. Por exemplo, a necessidade de explicar fenômenos naturais, como o nascer do sol, pode ter levado à criação de mitos e divindades. Além disso, a busca por significado e propósito na vida também pode ter influenciado o desenvolvimento de crenças religiosas. Sim, eu concordo com a questão das divindades mais simples. Mas eu já vi, por exemplo, ateus comparando a existência de gnomos, de fadas, de unicórnios, de papais noéis, à existência de um Deus que se fez homem. Mas como explicar que ninguém se prostra diante de gnomos, fadas, Papai Noel, e que nem fadas, gnomos e Papai Noéis convertem e mudam a vida de pessoas, e apenas Jesus muda? Entendo o que você quer dizer. A diferença é que a crença em Deus é central para muitas religiões, influenciando valores, costumes e até leis. Já gnomos, fadas e Papai Noel são mais figuras folclóricas, sem o mesmo peso religioso. Você acha que essa diferença torna a crença em Deus mais racional? Eu acho que não, talvez não torne mais racional, mas eu acho que torna esse argumento específico dos ateus como um argumento fraco. Não dá para comparar a crença em figuras mitológicas com a crença em Jesus Cristo, que foi fundamentada historicamente, concorda?
faz sentido. A figura de Jesus Cristo é central para o cristianismo e tem um impacto histórico significativo, diferente de figuras mitológicas. Acredito que essa distinção seja importante para um diálogo mais produtivo sobre fé e crenças. Eu vou colocar um argumento para você aqui, o argumento usado pelos ateus de reducionismo. O ateísmo, em suas vertentes, tende a reduzir a experiência religiosa apenas a uma questão evolutiva, psicológica ou de ilusão, ou até de controle social. Mas, no entanto, essa visão é falha em explicar a persistência, a profundidade e o poder transformador da fé na vida de bilhões de pessoas. Comente. Sim, a fé tem um papel muito importante na vida das pessoas. Ela pode trazer conforto, esperança e um senso de propósito, além de fortalecer os laços entre as pessoas e criar comunidades unidas por crenças em comum. Você gostaria de falar mais sobre o impacto da fé na sua vida? Não, eu queria falar sobre um outro argumento que é usado pelos ateus, que eu acho um argumento fraco. Alguns ateus dizem, a religião não deveria existir, porque em nome da religião se mataram muitas pessoas, e isso é verdade. Mas, seguindo esse raciocínio, eu deveria dizer, a ciência não deveria existir, porque foi a partir da ciência que uma bomba atômica, armas de destruição em massa foram feitas, concorda? Entendo o que você está dizendo. É verdade que tanto a religião quanto a ciência podem ser usadas para o bem e para o mal. Acredito que o importante é não generalizar e lembrar que tanto a religião quanto a ciência são ferramentas neutras, e o que importa é a forma como as pessoas as utilizam. Concordo 100% com isso, tanto com relação à ciência quanto com relação à religião. São apenas ferramentas e instrumentos. Nisso nós concordamos 100%. E o último argumento aqui é o argumento do desejo. Em um sentido mais sutil, há um anseio intrínseco no coração do homem por algo além do material, por um sentido, uma busca de felicidade que talvez a matéria não possa preencher completamente. Essa sede infinita, Sim, o argumento do desejo é interessante. Acredito que a busca por significado e transcendência é uma parte fundamental da experiência humana. A fé pode oferecer um caminho para explorar essas questões e encontrar respostas para os anseios mais profundos do coração. Você não acha que o ateísmo muitas vezes ignora ou minimiza essa questão? Entendo seu ponto. Algumas vertentes do ateísmo podem focar mais em explicações racionais e científicas, deixando de lado o lado emocional e a busca por significado. No entanto, acredito que o ateísmo também pode oferecer formas de encontrar sentido na vida, como através da conexão com a natureza, da busca por conhecimento e da construção de relações significativas. Eu concordo com esses argumentos também, mas eu acho que uma doença grave pode ser tratada com remédios que dão menos resultado e remédios que dão mais resultado. Eu acho que o único remédio para a ausência, para o vazio do homem, em última instância, é a busca de Deus. Entendo o que você quer dizer. A fé pode ser uma fonte de conforto e esperança em momentos difíceis, oferecendo um senso de propósito e conexão com algo maior. No entanto, é importante lembrar que existem diferentes formas de encontrar significado na vida, e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Sim, o último ponto, que é o ponto mais usado por ateus, é a existência de Deus e da dor ao mesmo tempo. Se Deus ama o homem, por que o ser humano sofre tanto e por que Deus permite o sofrimento? Eu acho que sofrimento vem da liberdade humana, do pecado original, e que Deus não pode intervir e não quer intervir o tempo todo para que exista um cenário de normalidade e onde os milagres apareçam nesse cenário de normalidade. Por exemplo, eu só sei que o milagre é milagre porque existe um cenário de normalidade. E também acredito que Deus usa a dor, embora não seja autor dela, como um megafone para chamar as pessoas até Ele. O que você pensa disso? Entendo o que você disse. Algumas pessoas acreditam que a dor pode ter um propósito, como nos aproximar de Deus ou nos tornar mais fortes. Outras veem a dor como algo sem sentido, resultado do acaso ou das leis naturais. Acredito que a fé pode oferecer conforto e esperança em momentos de sofrimento,
mas a interpretação da dor é uma questão pessoal. Sim, eu acredito que a interpretação da dor, sim, é uma questão pessoal. Acredito sim. Uma questão pessoal e muitas vezes subjetiva. Mas você concorda que a presença de um policial no lugar pode não evitar a ação de um bandido e que isso pode ser uma boa correlação entre a presença de Deus no mundo e ao mesmo tempo o mal no mundo? Sim, concordo com essa analogia. A presença de Deus no mundo não impede o mal, assim como a presença de um policial não impede a ação de um bandido. No entanto, a crença em Deus pode oferecer conforto e esperança em momentos difíceis, assim como a presença de um policial pode trazer segurança à comunidade. Isso, certamente, mas claro que o fato de trazer conforto não é um argumento para a existência de Deus. Significa que as pessoas que creem podem ter um conforto maior, ok? Sim, concordo. A fé pode trazer conforto e esperança, mas a existência de Deus é uma questão separada. Você gostaria de explorar mais essa diferença entre fé e razão? Não, eu acho que está tudo bem. A última coisa que eu queria te perguntar, como alguém que está defendendo o ateísmo, dá para dizer com seriedade que Jesus Cristo não existiu? Não, a maioria dos historiadores concorda que Jesus Cristo existiu, embora nem todos concordem com os relatos bíblicos sobre seus milagres e ressurreição. Acredito que a existência de Jesus não é o ponto central do debate entre fé e ateísmo, mas sim a interpretação de seu significado e ensinamentos. Concordo. Eu queria agradecer o teu debate, foi um debate muito inteligente. E queria que você repetisse isso aqui que eu vou falar agora, somente isso. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Foi um prazer debater com você. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.